Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 9. O Grande Rio. Frodo foi despertado por Sam. Descobriu que estava deitado, bem envolto, debaixo de altas árvores de casca cinza, num canto tranquilo das matas na margem oeste do grande rio Anduin. Dormira a noite toda, e o cinzento da manhã passava indistinto entre os ramos desnudos. Gimli estava ocupado com uma pequena fogueira de perto. Partiram outra vez antes de o dia avançar. Não que a maior parte da comitiva estivesse ávida para se apressar rumo ao sul. Contentavam-se com o fato de que a decisão que tinham de tomar ao mais tardar quando chegassem a Hauros e a Ilha da Rocha do Espigão ainda estava alguns dias à frente, e deixavam que o rio os carregasse a sua própria velocidade, sem desejarem correr em direção aos perigos que ficavam mais além, não importando o curso que tomassem no fim. Aragorn deixou-os derivarem com a correnteza como quisessem, poupando forças com vistas à exaustão que viria. Mas insistia em que pelo menos partissem cedo todos os dias e viajassem até tarde no anoitecer, pois sentia no coração que o tempo urgia e temia que o Senhor Sombrio não tivesse estado ocioso enquanto eles se demoravam em Lórien. Não obstante, não viram sinal de nenhum inimigo naquele dia, nem no seguinte. As monótonas horas cinzentas passavam sem ocorrência. À medida que o terceiro dia de viagem avançava, o terreno mudava lentamente. As árvores escassearam e depois desapareceram por completo. Na margem leste, à esquerda, viam longas encostas informes que se erguiam em direção ao céu. Pareciam pardas e murchas, como se o fogo tivesse passado por ali sem deixar viva uma só folha verde. Um ermo inóspito sem mesmo uma árvore quebrada ou uma pedra destacada que aliviasse o vazio. Haviam chegado às terras castanhas que se estendiam, vastas e desoladas, entre treva-mata meridional e as colinas da Zemin-Muil. O próprio Aragorn não sabia dizer que pestilência ou guerra, ou feito maligno do inimigo, havia arruinado a região daquele modo. A oeste, à sua direita, o terreno também era isento de árvores, mas era plano e em muitos lugares era verde com amplas planícies gramadas. Daquele lado do rio, passaram por florestas de grandes juncos, tão altos que bloqueavam toda a vista para o oeste, enquanto os barquinhos margeavam farfalhando suas beiras palpitantes. Seus penachos, escuros e mirrados, dobravam-se e balançavam nos ares claros e frios, chiando com um som fraco e triste. Aqui e ali, através de aberturas, Frodo podia ver súbitos vislumbres de prados ondulantes, e longe atrás deles colinas ao pôr do sol, e mais além, na margem da visão, uma linha escura onde marchavam as fileiras mais meridionais das montanhas nevoentas. Não havia sinal de seres vivos que se mexessem, exceto aves. Havia muitas delas, pequenos pássaros que assobiavam e piavam nos juncos, mas raramente podiam ser vistos. Uma ou duas vezes os viajantes ouviram o sopro e o gemido de asas de cisnes e, ao erguerem os olhos, viram uma grande falange percorrendo o céu. "Cisnes!" exclamou Sam. "E são muito grandões." "Sim", disse Aragorn. "E são cisnes negros."
Como parece ampla, vazia e tristonha toda esta região, comentou Frodo. Sempre imaginei que, à medida que viajasse para o sul, o clima ficasse mais quente e alegre, até o inverno ficar para trás definitivamente. Mas ainda não viajamos muito para o sul, respondeu Aragorn. Ainda é inverno e estamos longe do mar. Aqui o mundo é frio até a súbita primavera e ainda poderemos ter neve novamente. Muito longe, na Baía de Belfalas, aonde corre o Anduin, faz calor e o clima é alegre, quem sabe? Ou assim seria se não fosse pelo inimigo. Mas aqui, eu estimo, não estamos a mais de 60 léguas ao sul da Quarta Sul, lá no seu condado, a centenas de longas milhas daqui. Agora você está olhando para o sudoeste, por cima das planícies setentrionais da Marca dos Cavaleiros, Rohan, a terra dos senhores de cavalos. Em pouco tempo, chegaremos à foz do Lin Claro, que corre desde Fangorn, para se juntar ao grande rio. Essa é a fronteira norte de Rohan, e outrora tudo que fincava entre o Lin Claro e as Montanhas Brancas pertenciam aos Rohirrim. É uma terra rica e agradável, e seu capim não tem rival. Mas nesses dias malignos o povo não habita junto ao rio, nem cavalga com frequência até suas margens. O Anduin é largo, e, no entanto, os orcs conseguem atirar suas flechas longe através da correnteza. E, ultimamente, dizem, atreveram-se a atravessar a água e atacar rebanhos e as coudelarias de Rohan. Sam olhava de uma margem para a outra, inquieto. Antes as árvores lhe pareciam hostis, como se abrigasse olhos secretos e perigos furtivos. Agora ele desejava que as árvores ainda estivessem lá. Sentia que a comitiva estava descoberta demais, flutuando em barquinhos em meio à terra sem abrigo e num rio que era a fronteira da guerra. Em 1 ou 2 dias seguintes, à medida que avançavam, continuamente levados para o sul, essa sensação de segurança se apossou de toda a comitiva. Durante o dia inteiro pegaram nos remos e avançaram às pressas. As margens passavam deslizando. Logo o rio alargou-se e se tornou mais raso. A leste ficavam longas praias pedregosas e havia baixios de cascalho na água, de forma que era preciso manobrar com cuidado. As terras castanhas ergueram-se em áridos descampados, por cima dos quais fluía um mar gelado do leste. Do outro lado, os prados haviam se transformado em morros ondulados de capim murcho, em meio a uma paisagem de pântanos e moitas. Frodo arrepiou-se ao pensar nos gramados e fontes, no sol brilhante e nas chuvas suaves de Lothlórien. Havia pouca fala e nenhum riso em todos os barcos. Cada membro da comitiva estava ocupado com seus próprios pensamentos. O coração de Legolas corria sobre as estrelas de uma noite de verão, em alguma clareira do norte em meio aos bosques de Sfaias. Gimli manuseava ouro em sua mente e perguntava-se se era adequado para produzir um estojo para a dádiva da senhora. Pippin, no barco do meio, estavam desconfortáveis, pois Boromir estava sentado resmungando para si mesmo, às vezes mordendo as unhas, como se o consumisse alguma inquietação ou dúvida, às vezes agarrando um remo e impelindo o barco para logo atrás do de Aragorn. Então Pippin, sentado à proa, olhando para trás, viu de relance um estranho brilho no olho de Boromir, que espiava adiante, fitando Frodo. Há muito tempo Sam decidira que, apesar de talvez os barcos não serem tão rápidos quanto sua criação o fizera crer, eram muito mais desconfortáveis do que ele mesmo imaginara. Estava apertado e infeliz, sem nada para fazer senão encarar as terras invernais que passavam se arrastando e a água cinzenta de ambos os lados. Mesmo quando os remos eram usados, não confiavam um a Sam. Com a tardinha descendo no quarto dia, ele estava olhando para trás, por cima das cabeças inclinadas de Frodo e Aragorn e dos barcos seguintes. Estava sonolento, ansiando por um acampamento e pela sensação de terra sob os dedos dos pés. De repente, uma coisa atraiu sua visão. De início ele a fitou com indiferença. Depois,
Sentou-se ereto e esfregou os olhos. Mas quando olhou de novo, não podia mais vê-la. Naquela noite, acamparam em uma ilhota próxima da margem oeste. Sam estava deitado ao lado de Frodo, enrolado em cobertores. Tive um sonho engraçado 1 ou 2 horas antes de pararmos, Sr. Frodo, disse ele. Ou quem sabe não foi um sonho. Foi engraçado, seja como for. Bem, o que foi? Indagou Frodo, sabendo que Sam não sossegaria até contar sua história, fosse qual fosse. Não vi nada, nem pensei em nada que me fizesse sorrir desde que deixamos Lothlórien. Não foi engraçado desse jeito, Sr. Frodo. Foi esquisito. Tudo errado se não foi sonho. E é melhor o senhor ouvir. Foi assim. Eu vi um tronco com olhos. O tronco é normal, disse Frodo. Há muitos no rio. Mas deixe os olhos de fora. Isso eu não vou fazer, disse Sam. Foram os olhos que me fizeram sentar direito, por assim dizer. Eu vi algo que achei que era um tronco flutuando, ali na meia luz atrás do barco de Gimli, mas não dei muita atenção a ele. Então pareceu que o tronco estava nos alcançando devagar. Isso era estranho, como se poderia dizer, já que estávamos todos flutuando juntos na correnteza. Foi bem aí que vi os olhos, 2 espécies de pontos pálidos meio luminosos, numa corcova na ponta de cada tronco. E ainda mais, não era tronco, porque tinha pés com nadadeiras, quase como um cisne, só que pareciam maiores, e ficava entrando e saindo da água. Foi aí que me sentei reto e esfreguei os olhos, e pretendia dar um grito se ele ainda estivesse lá quando eu tivesse esfregado a sonolência da cabeça, porque agora, fosse o que fosse, estava avançando depressa e chegando perto atrás de Gimli. Mas se aquelas 2 lâmpadas me apanharam mexendo e espiando, ou se tomei consciência, não sei dizer. Quando olhei de novo, ele não estava lá. Mas acho que apanhei um vislumbre com rabo de olho, como dizem, de alguma coisa escura correndo para baixo da sombra da margem, mas não consegui ver mais os olhos. Eu disse para mim mesmo: sonhando outra vez, Sangange, disse eu, e não disse mais nada naquela hora. Mas estive pensando desde então, e agora não tenho tanta certeza. O que pensa disso, Sr. Frodo? Eu não pensaria nada, exceto que era um tronco, o anoitecer e o sono nos seus olhos, Sam, respondeu Frodo. Se fosse a primeira vez que esses olhos foram vistos. Mas não foi. Eu os vi lá longe, no norte, antes de chegarmos a Lórien, e vi uma criatura estranha com olhos escalando o eirado naquela noite. Haldir também a viu. E você se lembra do relato dos elfos que perseguiram o bando de orcs? Ah, disse Sam. Lembro. E também lembro mais. Não gosto, não gosto dos meus pensamentos. Mas pensando em uma coisa e outra, e nas histórias do Sr. Bilbo e tudo isso, imagino que posso dar um nome à criatura. Adivinhando. Um nome asqueroso. Gollum, quem sabe? Sim, é isso que receio desde algum tempo, assentiu Frodo. Desde aquela noite no eirado. Suponho que ele estava espreitando em Moria e ali pegou nossa pista. Mas eu esperava que nossa estada em Lórien confundisse seu faro outra vez. A criatura desgraçada deve ter se escondido na floresta junto ao veio de prata, vendo-nos partir. É mais ou menos isso, disse Sam. É melhor nós mesmos ficarmos um pouco mais vigilantes. Do contrário, vamos sentir uns dedos asquerosos ao redor do nosso pescoço uma noite dessas. Se é que vamos acordar para sentir alguma coisa. E é nesse ponto que eu queria chegar. Não é preciso incomodar Passo Largo ou os outros hoje à noite. Eu vou ficar de vigia. Posso dormir amanhã, já que sou só bagagem num barco, como você poderia dizer. Eu poderia, respondeu Frodo. E poderia dizer bagagem com olhos. Você vai ficar de vigia, mas só se prometer me acordar a meio tempo da manhã, se nada acontecer até lá. Nas horas mortas, Frodo emergiu de um sono profundo e obscuro com Sam sacudindo-o. É pena acordar o senhor, sussurrou Sam.
Mas foi o que o senhor disse. Não tem nada para contar, ou não tem muita coisa. Pensei que ouvi uns borrifos leves e o som de fungadas faz pouco tempo, mas a gente ouve muito desses sons esquisitos junto ao rio, de noite. Deitou-se e Frodo se sentou, aconchegado em seus cobertores, e tentou enxotar o sono. Minutos ou horas passaram devagar e nada aconteceu. Frodo estava a ponto de ceder à tentação de se deitar outra vez, quando um vulto escuro, quase invisível, flutuou perto de um dos barcos atracados. Podia-se ver indistintamente uma mão comprida e esbranquiçada, estendendo-se de repente e agarrando a murada. Dois olhos pálidos, semelhantes a lâmpadas, brilharam frios ao espiarem lá dentro. Depois ergueram-se e olharam para Frodo na ilhota. Não estavam a mais de 1 ou 2 jardas de distância, e Frodo ouviu o chiado leve de uma inspiração. Pôs-se de pé, sacando ferroada da bainha, e encarou os olhos. Imediatamente sua luz se apagou. Houve outro chiado e um borrifo, e a escura forma de tronco partiu a toda, rio abaixo, no meio da noite. Aragorn mexeu-se de novo, mexeu-se no sono e virou o corpo e sentou-se. O que é? Sussurrou ele, pondo-se de pé com um salto e vindo até Frodo. Senti alguma coisa durante o sono. Por que sacou a espada? Gollum, respondeu Frodo. É o que acho, pelo menos. Ah, disse Aragorn. Então você sabe do nosso salteadorzinho, não é? Ele veio andando atrás de nós em silêncio, através de toda a Moria, até o Ninho Rodel. Desde que embarcamos, ele esteve deitado em um tronco, remando com mãos e os pés. Tentei apanhá-lo 1 ou 2 vezes à noite, mas ele é mais manhoso que uma raposa e escorregadio como um peixe. Eu esperava que a viagem pelo rio o enganasse, mas ele tem demasiada habilidade na água. Vamos ter de tentar um avanço mais rápido amanhã. Agora, vá se deitar. Vou montar guarda pelo resto da noite. Gostaria de pôr as mãos no desgraçado. Poderíamos fazer uso dele, mas se eu não puder, vamos tentar perdê-lo. Ele é muito perigoso. A parte de ele próprio cometer um assassinato à noite, poderá pôr em nosso encalço algum outro inimigo que esteja por aí. A noite se passou sem que Gollum voltasse a mostrar nenhuma sombra. Depois disso, a comitiva manteve vigilância atenta, mas não viram mais sinal de Gollum enquanto a viagem durou. Se ainda os estava seguindo, era com muita cautela e astúcia. A pedido de Aragorn, passaram a remar por longos trechos, e as margens passavam rapidamente. Mas viam pouca coisa da paisagem, pois viajavam mormente à noite e à meia luz, descansando de dia e mantendo-se tão ocultos quanto o terreno permitia. Deste modo, o tempo passou sem ocorrências até o 7º dia. O tempo ainda estava cinzento e encoberto com o vento do leste, mas à medida que a tarde se transformou em noite, o céu limpou do lado oeste e poças de luz fraca, amarela e verde pálida, abriram-se sob as costas cinzentas das nuvens. Ali a lasca branca da lua nova podia ser vista reluzindo nos lagos remotos. Sam olhou para ela e franziu a testa. No dia seguinte, o terreno de ambos os lados começou a mudar rapidamente. As ribanceiras começaram a subir e a ficar pedregosas. Logo estavam passando por uma região de colinas rochosas, em ambas as margens havia encostas íngremes encobertas por fundas moitas de espinhos e abrunheiros, emaranhadas com sarças e trepadeiras. Atrás deles, erguiam-se penhascos baixos e esfarelados, e chaminés de pedra cinzenta e desgastada, cobertas de era escura. E mais atrás, por sua vez, subiam altas cristas coroadas de abetos retorcidos pelo vento. Estavam se aproximando da região dos morros cinzentos das Emenmuil, a divisa sul das terras selváticas. Havia muitas aves em torno dos penhascos e das chaminés de rocha, e durante todo o dia
altas no ar, revoadas de pássaros voavam em círculos negros diante do céu pálido. Naquele dia, enquanto estavam acampados, Aragorn observava os bandos duvidoso, pensando se Gollum cometer alguma malícia e se a notícia da viagem deles já andava pelo ermo. Mais tarde, ao pôr do sol, quando a comitiva se agitava, aprontando-se para partir de novo, ele divisou uma mancha escura diante da luz que minguava. Uma grande ave, alta e distante, ora dando voltas, ora voando devagar rumo ao sul. "O que é aquilo, Legolas?" perguntou ele, apontando para o céu ao norte. "É uma águia, como penso?" "Sim", disse Legolas. "É uma águia caçadora. Pergunto-me o que isso pressagia. Está longe das montanhas." "Não partiremos até que esteja totalmente escuro", disse Aragorn. Veio a 8ª noite da jornada. Era silenciosa e sem vento. O cinzento vento leste já havia passado. O estreito crescente da lua caíra no pálido pôr do sol. Mas acima deles o céu estava limpo. E apesar de haver longe ao sul grandes cortilheiras de nuvens que ainda luziam fracamente, no oeste as estrelas brilhavam luminosas. "Vamos", disse Aragorn. "Arriscaremos mais uma jornada de noite. Estamos chegando a trechos do rio que não conheço bem, pois nunca antes viajei pela água nestas regiões, não entre este lugar e as corredeiras de Sarngebir. Mas, se meus cálculos estão certos, até lá ainda há muitas milhas à frente. Ainda há lugares perigosos mesmo antes de lá chegarmos, rochas e ilhotas rochosas na correnteza. Precisamos vigiar atentamente e não tentar remar depressa." A Sam, no barco dianteiro, foi dada a tarefa de vigia. Ele ficava à proa, espiando a treva. A noite tornou-se escura, mas, lá em cima, as estrelas estavam extremamente luminosas e havia um brilho na superfície do rio. Era quase meia-noite e tinham passado algum tempo à deriva, mal usando os remos, quando de repente Sam deu um grito. Apenas algumas jardas à frente, vultos escuros assomavam na correnteza e ele ouvia o redemoinho da água corrente. Havia uma correnteza veloz que virava para a esquerda, rumo à margem leste onde o canal estava livre. Enquanto eram carregados para o lado, os viajantes puderam ver, muito de perto agora, a pálida espuma do rio que açoitava rochas afiadas, bem projetadas na correnteza como uma fileira de dentes. Os barcos estavam todos agrupados. "Ô de bordo, Aragorn!" gritou Boromir, quando seu barco abaroou do líder. "Isto é loucura! Não podemos enfrentar as corredeiras de noite, mas nenhum barco sobrevive a Sarngebir, seja de noite ou de dia." "Para trás! Para trás!" gritou Aragorn. "Vira! Vira se puderes!" Enfiou o remo na água, tentando segurar o barco e fazê-lo dar a volta. "Calculei mal", disse ele a Frodo. "Não sabia que tínhamos vindo tão longe. O Anduin corre mais depressa do que eu pensava. Sarngebir já deve estar perto." Com grande esforço, contiveram os barcos e os viraram devagar, mas inicialmente só conseguiram avançar pouco contra a corrente e o tempo todo eram arrastados cada vez mais perto da margem leste. Ela já surgia na noite, escura e agorenta. "Todos juntos, remar!" gritou Boromir. "Remar! Do contrário, seremos jogados nos baixios." Enquanto ele falava, Frodo sentiu que a quilha abaixo dele ralava na pedra. Perigoso, hein? Nesse momento, ouviu-se um zunido de cordas de arco. Várias flechas assobiaram por cima deles, e algumas caíram em seu meio. Uma atingiu Frodo entre os ombros, e ele cambaleou para a frente com um grito, largando o remo. Mas a flecha resvalou, frustrada por sua cota de malha oculta. Outra atravessou o capuz de Aragorn, e uma terceira se cravou na murada do segundo barco, perto da mão de Merry. Sam pensou vislumbrar vultos negros que corriam para cá e para lá,
nas longas encostas de seixos que ficavam abaixo da margem leste. Pareciam muito próximos. Ir, disse Legolas, recaindo em sua própria língua. Orcs! Exclamou Gimli. Obra de Gollum, aposto, disse Sam a Frodo. E que belo lugar escolheu! O rio parece disposto a nos levar reto aos braços deles. Todos se inclinaram para a frente, fazendo força nos remos. O próprio Sam deu uma mão. A cada momento esperavam sentir a ferroada de setas de penas negras. Muitas assobiaram por cima deles ou atingiram a água por perto, mas não houve mais nenhum tiro certeiro. Estava escuro, mas não demais para os olhos noturnos dos orcs, e no lampejo das estrelas eles haveriam de ser alvos para seus inimigos astuciosos, não fosse pelos mantos cinzentos de Lórien e pelas madeiras cinzentas dos barcos de feitura élfica, iludindo a malícia dos arqueiros de Mordor. Remada a remada, prosseguiram com esforço. No escuro era difícil ter certeza de que estavam se movendo de fato, mas lentamente o redemoinho da água amainou e a sombra da margem leste desapareceu na noite. Finalmente, até onde podiam julgar, haviam alcançado de novo o meio da correnteza e afastado os barcos a certa distância acima das rochas salientes. Então, dando metade de uma volta, lançaram-nos com toda a força rumo à margem oeste. Sob a sombra de moitas que se inclinavam sobre a água, pararam e tomaram fôlego. Legolas largou o remo e apanhou o arco que trouxera de Lórien. Depois saltou para a margem e subiu alguns passos na ribanceira. Ajustando a corda no arco e encaixando uma seta, voltou-se e espiou por cima do rio na escuridão. Do outro lado da água, ouviram-se gritos estridentes, mas nada podia ser visto. Frodo ergueu os olhos para o elfo, em pé bem acima dele, fitando a noite, buscando um alvo para atirar. Sua cabeça era escura, coroada de nítidas estrelas brancas que brilhavam nos poços negros do céu atrás dele. Mas agora, subindo e navegando desde o sul, as grandes nuvens avançavam, enviando escuros emissários aos campos estrelados. Um súbito pavor se abateu sobre a comitiva. Helbereth Gilfoniel, suspirou Legolas, olhando para cima. Quando o fez, um vulto escuro como uma nuvem, porém não uma nuvem, pois se movia muito mais depressa, surgiu do negrume no sul e voou em direção à comitiva, maculando toda a luz à sua chegada. Logo apareceu como grande criatura alada, mais negra que os poços da noite. Vozes selvagens se ergueram para saudá-la do lado oposto da água. Frodo sentiu um súbito ar gelado a lhe percorrer e lhe agarrar o coração. Em seu ombro havia um frio mortal, como a lembrança de uma antiga ferida. Agachou-se como se fosse se esconder. De súbito, o grande arco de Lórien cantou. Estridente, a flecha partiu da corda élfica. Frodo ergueu os olhos. Quase acima dele, o vulto alado deu uma guinada. Ouviu-se um berro áspero e grasnante quando ele caiu do alto, desaparecendo na escuridão da margem leste. O céu estava limpo outra vez. Houve um tumulto de muitas vozes ao longe, praguejando e choramingando na treva. E depois, silêncio. Nem seta nem grito vieram outra vez do leste naquela noite. Algum tempo depois, Aragorn conduziu os barcos rio acima de novo. Tatearam ao longo da beira da água por alguma distância até encontrarem uma pequena baía rasa. Algumas árvores baixas cresciam ali, perto da água, e atrás delas se elevava uma ribanceira íngreme e rochosa. Ali a comitiva decidiu ficar para esperar o amanhecer. Era inútil tentar avançar mais de noite. Não montaram acampamento nem fizeram fogueira, mas deitaram-se agrupados nos barcos, amarrados uns junto aos outros. Louvado seja o arco de Galadriel e a mão e os olhos de Legolas, disse Gimli, mastigando um pedaço de lembas. Foi um poderoso tiro no escuro, meu amigo.
Mas quem pode saber o que ele atingiu? Disse Legolas. Eu não posso, disse Gimli. Mas estou contente de que a sombra não se aproximou mais. Não gostei nada dela. Lembrou-me demasiado da sombra em Moria, da sombra do Balrog, concluiu num sussurro. Não era um Balrog, disse Frodo, ainda trêmulo pela gelidez que o acometera. Era algo mais frio. Acho que era... Então deteve-se e silenciou. O que pensas? Perguntou Boromir ansiosamente, inclinando-se do seu barco, como se tentasse vislumbrar o rosto de Frodo. Penso... Não, não vou dizer, respondeu Frodo. Não importa o que fosse, sua queda desesperou nossos inimigos. Assim parece, disse Aragorn. Porém, onde estão, quantos são e o que farão a seguir, isso não sabemos. Esta noite todos precisamos passar sem dormir. A escuridão nos oculta agora. Mas quem pode dizer o que o dia mostrará? Mantendo as armas à mão. Sam estava sentado, batendo de leve no punho da espada, como quem conta nos dedos e olhando o céu lá em cima. É muito estranho, murmurou ele. O Lua é o mesmo no Condado e nas Terras Selváticas, ou devia ser. Mas ou ele está rodando errado, ou meus cálculos estão todos enganados. Lembra-se, Sr. Frodo, o Lua era minguante quando estávamos deitados no eirado em cima daquela árvore, uma semana depois de cheio, calculo. E ontem à noite faz uma semana que estamos a caminho, e lá surge um Lua novo, estreito como uma para de unha, como se não tivéssemos passado tempo nenhum na Terra Élfica. Bem, consigo me lembrar com certeza de 3 noites lá, e parece que me lembro de várias mais, mas juraria que de jeito nenhum foi o mês inteiro. A gente poderia pensar que o tempo não conta lá dentro. E quem sabe seja assim mesmo, disse Frodo. Naquela terra, talvez, estávamos em um tempo em que outros lugares faz muito que já passou. Acho que foi só quando veio de prata nos levou de volta para o Anduin que retornamos ao tempo que flui através das terras mortais rumo ao grande mar. E não me lembro de nenhum lua, nem novo nem velho, em Caras Galadon. Só estrelas de noite e sol de dia. Legolas mexeu-se em seu barco. Não, o tempo não se detém jamais, disse ele. Mas a mudança e o crescimento não são iguais em todas as coisas e lugares. Para os elfos, o mundo se move e move-se ao mesmo tempo, muito depressa e muito devagar. Depressa porque eles próprios pouco mudam, e tudo mais passa fugaz. É um desgosto para eles. Devagar porque não precisam contar os anos correntes, não para si. As estações que passam são apenas ondulações sempre repetidas na longa, longa correnteza. Porém, sob o sol, todas as coisas finalmente devem se desgastar e acabar. Mas o desgaste é lento em Lórien, disse Frodo. O poder da senhora está ali. Ricas são as horas, por muito que pareçam breves em Caras Galadon, onde Galadriel controla o Anel Élfico. Isso não deveria ser dito fora de Lórien, nem para mim, disse Aragorn. Não fale mais disso. Mas é assim, Sam. Naquela terra você perdeu as contas. Ali o tempo nos ultrapassou, fluindo depressa, como para os elfos. A lua velha passou e a lua nova cresceu e mingou no mundo cá fora, enquanto nos demorávamos ali. E ontem à noite uma nova lua voltou. O inverno está quase acabado. O tempo flui adiante, rumo a uma primavera de pouca esperança. A noite passou em silêncio. Não se ouviu mais voz nem chamado do outro lado da água. Os viajantes aninhados em seus barcos sentiram a mudança do tempo. O ar tornou-se morno e bem imóvel sob as grandes nuvens úmidas que flutuaram vindas do sul e dos mares distantes. O ímpeto do rio nas rochas das corredeiras parecia tornar-se mais alto e mais próximo. Os ramos das árvores acima deles começaram a gotejar. Quando chegou o dia, o humor do mundo em torno deles tornara-se indolente e triste.
Lentamente o amanhecer surgiu em luz pálida, difusa e sem sombras. Havia uma névoa sobre o rio e uma neblina branca envolvia a margem. A ribanceira oposta não estava visível. Não suporto neblina, disse Sam. Mas esta parece que é de sorte. Quem sabe agora podemos ir embora assim que esses malditos goblins nos vejam. Quem sabe, comentou Aragorn. Mas será difícil encontrar a trilha, a não ser que a neblina se erga um pouco mais tarde. E precisamos encontrar a trilha se formos ultrapassar Sarngebir e chegar a Zemin-Muil. Não vejo por que deveríamos passar pelas corredeiras ou seguir o rio mais adiante, disse Boromir. Se a Zemin-Muil está à nossa frente, então podemos abandonar estas cascas de nós e avançar para o oeste e o sul até atingirmos o Entágua e atravessarmos a minha própria terra. Podemos, se estivermos rumando para Minas Tirith, disse Aragorn. Mas isso ainda não está combinado. E tal curso pode ser mais perigoso do que parece. O Vale do Entágua é plano e pantanoso, e lá a neblina é um perigo mortal para quem está a pé e carregado. Eu não abandonaria nossos barcos até sermos obrigados a isso. O rio, pelo menos, é uma trilha que não se pode perder. Mas o inimigo domina a margem leste, objetou Boromir. E mesmo que passes pelos portões das Argonath e chegues à rocha do Espigão sem seres importunados, o que farás então? Saltar cascata abaixo e pousar nos pântanos? Não, respondeu Aragorn. Dizia antes que carregaremos nossos barcos pelo antigo caminho ao sopé de Hauros, e ali tomaremos a água de novo. Não conheces, Boromir, ou escolhes ignorar a escadaria do norte e o alto assento no topo de Amon-Hen, que foram feitos nos dias dos grandes reis? Eu ao menos pretendo me postar de novo naquele lugar elevado antes de decidir a continuação de meu trajeto. Quem sabe ali hajamos de ver algum sinal que nos guie. Por muito tempo, Boromir resistiu a essa escolha. Mas quando se tornou claro que Frodo seguiria Aragorn, aonde quer que este fosse, ele cedeu. Não é costume dos homens de Minas Tirith desertar de seus amigos na necessidade, disse ele. E precisareis de minha força se pretendeis alcançar a rocha do Espigão. A alta ilha irei, mas não além. Ali hei de me voltar para meu lar, a só se meu auxílio não tiver merecido a recompensa de algum companheirismo. O dia já avançava e a neblina se erguera um pouco. Ficou decidido que Aragorn e Legolas iriam avançar de imediato ao longo da margem, enquanto os demais permaneceriam juntos aos barcos. Aragorn esperava encontrar algum caminho por onde pudesse carregar os seus barcos e também sua bagagem até a água mais tranquila além das corredeiras. Pode ser que os barcos dos elfos não afundem, disse ele. Mas isso não quer dizer que passemos vivos por Sarngebir. Ninguém ainda fez isso. Nenhuma estrada foi construída pelos homens de Gondor nesta região, pois mesmo em seus dias de grandeza, seu reino não alcançava o Anduin acima da Zemin-Muil. Mas existe um caminho de varação em algum lugar da margem oeste, se eu puder encontrá-lo. Não pode ter se deteriorado ainda, pois barcos leves costumavam fazer a viagem vindos das terras selváticas, descendo até os Gileath, e ainda o faziam até poucos anos atrás, quando os orcs de Mordor começaram a se multiplicar. Raramente em minha vida veio qualquer barco do norte, e os orcs vagueiam pela margem leste, disse Boromir. Se fores em frente, o perigo aumentará a cada milha, mesmo que encontres um caminho. O perigo está diante de nós em todas as estradas rumo ao sul, respondeu Aragorn. Esperai por nós um dia. Se não retornarmos nesse tempo, sabereis que deveras o mal nos assaltou. Então deveis tomar um novo líder e segui-lo da melhor forma que puderdes. Foi com peso no coração que Frodo viu Aragorn e Legolas escalarem a ribanceira íngreme e desapareceram nas névoas. Mas seus temores acabaram sendo infundados. Só 2 ou 3 horas haviam passado e mal chegaram meio-dia, quando os vultos sombrios dos exploradores ressurgiram. Está tudo bem, disse Aragorn, descendo a ribanceira com dificuldade.
Há uma trilha e ela leva a um bom desembarcadouro que ainda é usável. A distância não é grande. O topo das corredeiras está apenas meia milha abaixo de nós, e elas têm pouco mais de uma milha de comprimento. A pouca distância além delas, a correnteza volta a ficar límpida e lisa, apesar de ser veloz. Nossa tarefa mais difícil será levar os barcos e a bagagem ao antigo caminho de varação. Nós o encontramos, mas aqui ele fica bem afastado da beira da água e corre a sotavento de uma parede de rocha a 1/8 de milha ou mais à margem. Não descobrimos onde fica o desembarcadouro do norte. Se ele ainda existir, devemos ter passado por ele ontem à noite. Poderíamos subir o rio com esforço e ainda assim perdê-lo na neblina. Receio que agora precisamos abandonar o rio e rumar daqui para o caminho de varação do melhor modo que pudermos. Isso não seria fácil, mesmo que fôssemos todos homens, disse Boromir. No entanto, vamos tentar assim como somos, disse Aragorn. Sim, vamos tentar, disse Gimli. As pernas dos homens se atrasam numa estrada acidentada, enquanto um anão vai em frente, nem que a carga seja o dobro do seu próprio peso, mestre Boromir. A tarefa demonstrou ser difícil de fato, porém acabou sendo realizada. A carga foi tirada dos barcos e levada ao topo da ribanceira, onde havia um espaço plano. Depois, os barcos foram puxados para fora da água e carregados para o alto. Eram bem menos pesados do que esperavam. Nem Legolas sabia de que árvore que crescia na terra élfica eles eram feitos. Mas a madeira era dura e, ainda assim, estranhamente leve. Merry e Pippin sozinhos puderam facilmente carregar seu barco pelo trecho plano. Ainda assim, foi necessária a força dos dois homens para erguê-los e transportá-los sobre o terreno que a comitiva teve de atravessar depois. Ele subia ao se afastar do rio, numa confusa extensão de rochedos de calcário cinzento, com muitos buracos ocultos cobertos de ervas daninhas e touceiras. Havia moitas de sarças e depressões repentinas, e aqui e ali havia poças lodosas alimentadas por águas que escorriam dos terraços mais no interior. Um a um, Boromir e Aragorn carregaram os barcos, enquanto os demais mourejaram e lutaram seguindo-os com a bagagem. Por fim, tudo tinha sido removido e depositado no caminho de varação. Depois, sem muito empecilho adicional, exceto pelas urzes escarrapachadas e muitas pedras caídas, todos seguiram em frente, juntos. A neblina ainda se estendia em véus na parede de pedra esfarelada, e à esquerda deles a névoa encobria o rio. Podiam ouvi-lo marulhando e espumando por cima dos baixios afiados e dos dentes rochosos de Sarn-Gebir, mas não podiam vê-lo. 2 vezes fizeram o percurso antes de tudo estar trazido a salvo ao desembarcador do sul. Nossa, quanta lembrança. Ali o caminho de varação, virando-se outra vez para a margem da água, descia suavemente até a margem rasa de uma pequena lagoa. Esta parecia ter sido escavada na beira do rio, não por mãos, e sim pela água que descia rodopiando de Sarn-Gebir e dava contra um pilar baixo de rocha que se projetava a alguma distância para dentro da correnteza. Além dele, a margem subia íngreme até um penhasco cinzento, e mais além não havia passagem para quem estivesse a pé. A tarde breve já terminava, e um crepúsculo sombrio e nublado se aproximava. Sentaram-se junto à água, escutando o ímpeto e o rugido confuso das corredeiras escondidas na névoa. Estavam exaustos e sonolentos, e tinham os corações abatidos como o dia que acabava. Bem, aqui estamos nós, e aqui vamos ter de passar mais uma noite, disse Boromir. Precisamos dormir e, mesmo que Aragorn pretendesse passar pelos portões das Argon na noite, estamos todos demasiado cansados. Exceto por nosso robusto anão, sem dúvida. Gimli não deu resposta. Estava sentado, cabeceando. Agora vamos repousar o mais que pudermos, disse Aragorn. Amanhã teremos de viajar de dia outra vez. A não ser que o tempo mude de novo e nos engane,
havemos de ter uma boa chance de atravessarmos sem ser vistos por olhos na margem leste. Mas esta noite 2 terão de vigiar juntos em turnos. 3 horas livres e uma de guarda. Naquela noite nada aconteceu de pior que um breve chuvisco 1 hora antes do amanhecer. Assim que estava totalmente claro, eles partiram. A neblina já rareava. Mantiveram-se o mais perto possível do lado oeste e podiam ver as formas indistintas dos penhascos baixos que se elevavam cada vez mais. Muralhas sombrias com os pés no rio apressado. Na metade da manhã, as nuvens desceram mais e começou a chover intensamente. Puxaram as capotas de couro sobre os barcos para evitar que se alagassem e seguiram a deriva. Pouco podiam enxergar à frente ou em volta através das cortinas cinzentas que caíam. A chuva, porém, não durou muito. Lentamente o céu acima deles foi clareando, e então de repente as nuvens se abriram e suas beiradas rotas foram arrastadas rio acima para o norte. As neblinas e a garoa se foram. Diante dos viajantes estendia-se uma larga ravina, com grandes bordas rochosas, às quais se agarravam, em cima de plataformas e em frestas estreitas, algumas árvores retorcidas. O canal estreitou-se e o rio corria mais depressa. Já avançavam velozes, com pouca esperança de pararem ou virarem, não importa o que encontrassem à frente. Por cima deles havia uma vereda de céu azul pálido. Em torno deles, o rio escuro e sombreado, e diante deles, negras, eclipsando o sol, as colinas das Eminmuil, em que não se via nenhuma abertura. Espiando à frente, Frodo viu ao longe 2 grandes rochas que se aproximavam. Pareciam 2 grandes pináculos ou pilares de pedra. Erguiam-se altas, íngremes e agourentas de ambos os lados da correnteza. Uma brecha estreita apareceu entre elas, e o rio arrastou os barcos em sua direção. Contemplai as Argonath, os pilares dos reis, exclamou Aragorn. Logo havemos de passar por eles. Mantende os barcos em linha o mais afastado que puderdes. Ficai no meio da correnteza. À medida que Frodo era levado em sua direção, os grandes pilares subiram ao seu encontro como torres. Pareciam-lhe gigantescos, vastos vultos cinzentos, silenciosos, mas ameaçadores. Então ele viu que, de fato, tinham sido moldados e lavrados. A perícia e o poder de outrora os havia trabalhado e ainda preservavam, depois dos sóis e das chuvas de olvidados anos, as imensas semelhanças em que tinham sido esculpidos. Sob grandes pedestais alicerçados nas águas profundas, elevavam-se 2 grandes reis de pedra. Com olhos embaçados e frontes gretadas, ainda olhavam para o norte de senho franzido. A mão esquerda de cada um estava erguida, com a palma para fora, em gesto de advertência. Na direita, cada um trazia um machado. Em cada cabeça havia um elmo e uma coroa esfacelados. Ainda envergavam grande poder e majestade, guardiões silenciosos de um reino há muito desaparecido. O pasmo e o medo se abateram sobre Frodo e ele se encolheu, fechando os olhos sem ousar erguê-los quando o barco se aproximava. O próprio Boromir abaixou a cabeça quando os barcos passaram rodopiando, frágeis e fugazes como folhinhas, sob a sombra duradoura das sentinelas de Númenor. Assim penetraram no escuro abismo dos portões. Os penhascos terríveis erguiam-se de ambos os lados, até alturas inimaginadas. O céu indistinto estava longe. As águas negras rugiam e ecoavam, e um vento guinchava acima delas. Frodo, agachado de joelhos, ouviu Sam à sua frente, murmurando e gemendo. Que lugar! Que lugar horrível! Só me deixe sair deste barco e nunca mais vou molhar os dedos dos pés numa poça, muito menos no rio. Não tem mais, disse uma voz estranha atrás dele. Frodo virou-se e viu o Passo Largo, e, no entanto, não era Passo Largo, pois o caminheiro curtido pelo tempo não estava mais ali. Na proa estava assentado Aragorn, filho de Arathorn, altivo e ereto,
conduzindo o barco com remadas hábeis. Seu capuz estava jogado para trás e seus cabelos escuros voavam ao vento e tinha uma luz nos olhos. Um rei retornando do exílio à sua própria terra. Não tem mais, disse ele. Há muito desejo contemplar as imagens de Isildur e Anarion, meus antepassados de outrora. Sob a sombra deles, Elessar, o Pedra Élfica, filho de Arathorn, da casa de Valandil, filho de Isildur, herdeiro de Elendil, nada tem a temer. Então a luz de seus olhos minguou, e ele falou para si mesmo. Gostaria que Gandalf estivesse aqui. Como meu coração anseia por Minas Anor e as muralhas de minha própria cidade. Mas agora, aonde hei de ir? O abismo era comprido e escuro, repleto com o ruído do vento, da água corrente e da pedra ecoante. Inclinava-se um pouco para o oeste, de forma que inicialmente estava tudo escuro à frente. Mas logo Frodo viu diante de si uma alta brecha de luz que crescia constantemente. Aproximou-se depressa e de súbito os barcos a atravessaram-a toda, saindo para uma luz ampla e límpida. O sol, que já descera há muito no meio-dia, brilhava em um céu tempestuoso. As águas confinadas se espalhavam em um longo lago oval. O pálido Nen Hithroel, cercado de íngremes colinas cinzentas, cujas encostas estavam cobertas de árvores, mas cujos topos eram vazios de vegetação, reluzindo frios à luz do sol. Na extremidade sul, erguiam-se 3 picos. O do meio avançava um pouco à frente dos outros e estava separado deles uma ilha nas águas, ao redor da qual o rio corrente lançava braços pálidos e rebrilhantes. Distante, mais grave, subia pelo vento um som de rugido como o ribombar do trovão ouvido de longe. Contemplai Tol Brandir, disse Aragorn, apontando o pico alto ao sul. À esquerda está Amon Ló, e à direita Amon Hen, os morros da audição e da visão. Nos dias dos grandes reis havia altos assentos em seus topos, e ali se mantinha vigia. Mas dizem que nenhum pé de homem ou animal jamais pisou em Tol Brandir. Nossa, parece a pedra da andorinha. Antes que caia a sombra da noite, havemos de chegar até eles. Ouço a voz infinda de Halros que chama. Então a comitiva repousou um pouco, derivando rumo ao sul na correnteza que fluía pelo meio do lago. Comeram algum alimento e depois apanharam os remos e avançaram com pressa. Os flancos das colinas a oeste caíram na sombra e o sol ficou redondo e rubro. Aqui e ali espiava uma estrela nevoada. Os 3 picos erguiam-se diante deles, obscuros no crepúsculo. Halros rugia com voz possante. A noite já se estendia nas águas correntes, quando os viajantes finalmente alcançaram a sombra das colinas. O 10º dia de viagem terminara. As terras selváticas estavam atrás deles. Não podiam avançar mais sem escolher entre o caminho do leste e o do oeste. A última etapa da demanda estava diante deles.